Olá, nós vamos falar de um tema muito importante, que é o tema preparação emocional para candidatos à carreira pública. Então veja bem, o que é se preparar emocionalmente para um projeto como esse que envolve um desafio? Sim, desafio. Por que desafio? Porque ele envolve a sua colocação profissional no mercado. Nós vamos falar mais à frente o que representa a decisão pela carreira pública. Mas agora eu quero chamar a atenção de vocês para um aspecto muito importante, que é o diferencial. O diferencial do candidato. Então, esta palavra precisa fazer parte dessa sua consciência. Um candidato, ele precisa aliar a sua pessoa para que ele possa se tornar diferenciado. Ou seja, nós sabemos que muitos querem o que você quer, não é verdade? E o fato também é que a média dos profissionais, ela se reduz a um plano que envolve a um grupo de profissionais que teriam o mesmo estudo, os mesmos recursos, o mesmo preparo. Então, se nós fôssemos pensar as mesmas leituras, o mesmo conhecimento, enfim, buscando essa sua colocação. Então, um candidato que não se diferencia, ele se torna igual ao outro. Ele é praticamente a mesmice. Ele passa a desempenhar dentro dessa sua trajetória, porém, ele é igual a outros. Por isso que esse conceito ser diferenciado envolve excelência e envolve uma postura equilibrada. Para isso, nós vamos trazer aqui outros dois temas fundamentais, o desempenho e a performance. Então, esses dois itens vão garantir um diferencial. De que forma? Desempenhar é o modo como você faz, é o modo como você atua. Então, você nessa sua trajetória diante da conquista do seu cargo, né, ou função, você vai desempenhar um modo de desempenhar que lhe parece o melhor. No entanto, quando nós estamos nessa área, e essa é uma área de excelência, portanto, de profissionais diferenciados e não iguais, nós vamos atentar para um detalhe muito importante. Performance é o desempenho, porém voltado para resultados. Então, nós vamos estar aqui diante de uma proposta que envolve resultados. Se não há resultados, por exemplo, que te mobilizem e que faça você ir caminhando e se direcionando para aquilo que é o seu objetivo maior, você pode continuar muitas vezes estudando, sem sair do lugar. Ou seja, você desempenha, você vai às aulas, você faz as leituras, você faz anotações, assiste a vídeos, mas nada acontece. Ou seja, a sua performance no concurso, nas provas, não trazem efeito. Por que isso acontece? Então, está na hora de entender a relevância do tema preparação emocional. Quer dizer, como psicóloga, atendendo os profissionais que buscam a sua colocação e o seu destaque na esfera pública, eu posso atestar e por conviver com vocês, né, com esse estilo de vida que você passou a ter, que viver esse momento de preparação envolve estratégia. Então, você está diante de um pensar estratégico e de formar aquilo que eu costumo chamar de patrimônio intelectual. Então, você está diante de formar o seu patrimônio intelectual. E é através desse patrimônio que você vai dar o seu grande salto. Para isso,
Se você não tem uma competência emocional, ainda que você tenha a competência técnica, você teria uma performance, portanto, um desempenho sem resultados. Então, a relevância desse assunto na sua vida é propor um gerenciamento tanto do seu conhecimento, como um gerenciamento das suas emoções, dos seus sentimentos, de todo o seu pensar, o que envolve inclusive uma didática. Então, aqueles candidatos que usam uma metodologia, um roteiro de estudo, utilizam todo um esquema do tempo para poder dar vazão a esse projeto, ainda assim, se ele não atrelar a esse projeto o seu trabalho da pessoa, investir na pessoa do candidato, ele estaria, de algum modo, tendendo a sofrer uma série de influências, a uma série de dificuldades dos quais vão surgir nessa sua trajetória. Então, nós vamos chamar aí dos obstáculos, das dificuldades, das limitações que vão aparecendo no decorrer deste seu aperfeiçoamento. Portanto, preparar-se emocionalmente é ter uma visão clara de que você está diante de um caminho e que neste caminho, neste trajeto, este percurso, ele envolve um aperfeiçoamento constante, onde técnica e condições emocionais se unem para dar um contorno, uma definição daquilo que nós entendemos ser a sua melhor performance, com excelência, ou seja, tudo aquilo que fazemos com excelência nós fazemos com qualidade. Então, a qualidade precisa estar atrelado. E um outro item muito importante é que tudo aquilo que você faz precisa estar vinculado à sua pessoa. Sem isso, não haveria esse diferencial, esse destacar-se diante de um grupo maior, destacar-se pelas suas próprias competências, pelas suas habilidades, sabendo extrair, inclusive, aquilo em que você se sai melhor. Trabalhar emocionalmente, eu costumo dizer uma fórmula, né, que carreira pública, carreira pública, ela é igual a quê? Ela é uma carreira solo, né? Então, ela é uma carreira solo. Você está sozinho, desenvolvendo esse seu trajeto. Então, ser um profissional de carreira solo significa que você é o seu líder, você é o seu gestor, você é que vai mapear as suas condições, você vai precisar fazer análises e avaliações constantes dessa sua performance. E já que é um trajeto que envolve aperfeiçoamento, é através dessas correções que no percurso da sua carreira solo você vai administrando e conquistando um estilo próprio. Não há diferencial se você não tiver um estilo, uma marca que é tua. Então, veja bem, concurso público, ele é bem apropriado para aquelas pessoas que passam a adotar um estilo, uma marca singular, uma marca pessoal. Pois se nós sabemos que o concurso público é a seleção pelo mérito, existem muitos, volto a dizer, muitos profissionais querem o que você quer. E para você poder administrar essa carreira solo, você vai precisar contar com seus recursos emocionais. Eles precisam estar bem equilibrados. Então, usar de uma performance com excelência e com equilíbrio significa estar, digamos, utilizando de níveis de qualidade, de satisfação, de gratificação. Até porque esse seu trajeto precisa ser feito com prazer, precisa ser feito com satisfação. Sem isso, com tensão, com medo, com ansiedade, com depressão, com insônia,
né, com dores de estômago, né, você não consegue levar a cabo esse projeto tão audacioso que é a colocação através do seu próprio potencial, do desenvolver o seu próprio potencial, né? Então é quando nós vamos entender que a pessoa se diferencia, nós vamos ter como resultado aí dois ingredientes muito importantes. Ela passa a ter um foco, ela passa a ter um direcionamento. Porque se ela está diante de um trajeto audacioso, que envolve um desafio, ela precisa ter um foco. Portanto, através desse foco, aquele que presta concursos passa a ter um direcionamento voltado para esse foco. Então, não significa se diferenciar em razão apenas de você ser um ótimo fazedor de provas, não é? Um exímio fazedor de provas. Mas você cuidar desse seu projeto de forma estratégica, de forma a zelar pelas condições psíquicas, emocionais, que até mesmo no dia da prova, você que faz provas, você sabe, e enfrenta esse enfrentamento, né, que existe do candidato no dia da prova, antes da prova, que aí muitas vezes ele vai se dar conta desta área ser domada, gerenciada. Então, quando muito, acompanhando profissionais como você, que se dedica aos estudos, é tomar a consciência muito tardiamente, quando ele está diante de um dia tão especial como é o dia de fazer a sua prova, é o dia, digamos, de você talvez ali estar dando o seu grande salto. Então, é o momento, muitas vezes, onde a maioria constata a importância de cuidar dessas suas condições psíquicas emocionais. Quando muito, o que acontece muito com um candidato é ele se ver estudando de forma errada. É como eu dizia, se ele está numa trajetória de aperfeiçoamento, ele entende, ele tem a crença de que o modo como ele faz é o melhor. É a melhor forma com que ele encontrou. E sendo assim, ele nunca parte para visitar outras ideias, outras propostas. Até porque ele não sabe. Então, aquele candidato muito crente em que a fórmula que ele adota é a única, ele muitas vezes ele perde nesse aperfeiçoamento porque ele não encontra significado, porque ele não sabe, porque ele desconhece, onde ele poderia ressaltar potencialidades, habilidades e contar com recursos, volto a dizer, da pessoa que tem o seu estilo. Então, de alguma maneira, o candidato, quando entra nesse desafio, ele passa a ter uma série de expectativas e ele acredita que funciona somente daquela forma. E isso é um convite para as frustrações que virão. Então, volto a dizer, a preparação emocional, ela vai dar condições de você fazer esse gerenciamento, até para que você não perca, né? Não perca em performance. Porque veja bem, quando você está diante da administração dessa sua carreira solo, através de uma performance, de um desempenho com resultados, você estaria, por exemplo, diante desse percurso aqui, dessa trajetória. Então você imagine se de algum modo você tem picos, né? Picos emocionais, picos. Em alguns momentos você está em alta, em outros momentos você está em baixa aqui, olha. O desgaste que você tem, o trabalho que você tem de retomar para vir para uma linha de equilíbrio, porque se aqui está, olha, aqui está seu marco zero, aqui está a sua trajetória, né? Está o seu percurso, aqui está o seu trajeto, olha. Essas oscilações constantes emocionais e que certamente acompanham a vida de qualquer candidato, qualquer um, para qualquer função. Veja bem,
Se aqui seria a marca de equilíbrio, ele muitas vezes se vê numa alto desempenho. Ele entende que ele está ótimo, né? Estuda muitas horas, dedica-se somente a esse projeto, então ele entende que ele está em alta. Por algum momento, até por fazer o seu projeto desta forma, ele cai. E quando ele cai, ele vai caindo, caindo, até que ele ultrapassa a marca de equilíbrio e cai aqui para baixo. Então, veja bem, quando ele cai, ele percebe. O candidato sabe, ele não consegue estudar, ele se desorganiza, ele não consegue mais ver sentido no que ele está fazendo. Ele perde o foco, porque ele não sabe mais pelo que ele está direcionado, em que ele está direcionado. Ele fala, bom, mas quanto tempo eu vou ficar estudando? Então, por algum momento, o candidato é levado a uma sensação de vazio, de perda mesmo. Então, aqui, ele tem que ter todo um custo emocional alto para voltar para essa marca de equilíbrio. Só que se ele continua nesse ritmo que ele já tinha anteriormente, ele sempre vai atuar em altas e baixas, altas e baixas, altas e baixas, altas e baixas. Ele vai ter momentos que ele tem uma crença positiva em relação ao desempenho dele, né? Porque ele desempenha, até então ele não conhece performance, ele não explora esse universo do seu diferencial. E em outro momento, não é? Ele tem que estar zelando e cuidando e administrando o mal-estar, né? A perda da motivação, muitas vezes, o excesso de ansiedade, o excesso de expectativas, porque ele está sempre voltado para o próprio desempenho. Ele só acredita que se ele fizer dentro daquilo que ele acredita que é o melhor, é que ele poderia estar seguindo. Então, nessa situação de perda de foco, de perda de direcionamento, ele vai oscilando, oscilando, oscilando e se desgastando. Então, veja bem, quando eu estou falando aqui desse tema preparação emocional, eu estou falando para todos aqueles candidatos, seja da área fiscal, seja da área jurídica, seja de concursos de nível médio, seja de concursos técnicos, ou seja, para todos aqueles que prestam concurso, para todos aqueles que precisam ser excelência, que precisam ser qualidade e que precisam usar do equilíbrio emocional para poder driblar todas as situações, alcances, limites que vão surgindo nessa sua trajetória. Então, observando aqui, nesse trajeto, né, vocês imaginem o custo emocional que esse profissional vai tendo. Como resultado, ele passa a ter o quê? Uma autoimagem negativa dele mesmo. Poxa, se é tão custoso, se é tão até sofrido esse trajeto, esse percurso, ele passa a acreditar que talvez não seja para ele. Aí ele tem um desempenho medíocre na prova, e aí ele acaba fazendo uma avaliação muito curta, muito rasa desse seu desempenho. Ou seja, esse candidato, ele teria condições para poder se avaliar pós-prova? Eu pergunto isso a vocês e deixo essa questão como um ponto de reflexão e de partida para os outros temas que nós vamos estar aqui tratando com vocês. Então, até a próxima.